Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entrar lá como se fosse da audiência. No YouTube, né? No canal do YouTube? Não no YouTube, no coisa no site mesmo do evento. Você tem o link por aí para acessar? Que eu tenho, deixa eu ver. Seminário. Sei aqui. Aonde exatamente? Tá lá. Eu tô no site agora. Aí você vai ter que entrar. Você chegou a se cadastrar? Ixi, eu não tô cadastrado ainda não. Você pode fazer um cadastro rápido, assim, com e-mail e inventar uma senha aí bem simples, só para você acessar. Aí você vai no Auditório H. Tá. Deixa eu só entrar aqui. Mas, Thiago, se você quiser, eu posso fazer esse papel também, cara. Eu cheguei a fazer umas 2 vezes. Se você puder, cara, porque senão eu vou ter que criar um cadastro agora, eu vou ter que... Então pode deixar comigo que eu faço essa parte da captura do... Tá bom, por favor, por favor. Só um pouquinho, e aí porque eu acesso a sala do... Aí, eu só queria falar com você, já que você vai ser o meu coordenador ou coisa do tipo, só falar que 9h30 eu vou ter que dar uma saidinha rapidinha, porque vai começar a aula da minha filha, eu tenho que preparar as coisas para ela. Tudo bem? Ela é pequena, ela tem 7 anos só. Aí é só o tempo de eu colocar o celular para ela lá e ela começar a aula dela, tá bom? Pronto, Thiago, eu já tô no auditório lá, então eu vou ficar de olho nas perguntas. Aí eu vou copiando e colando para você aqui, entendeu? Aí você pode ir encaminhando as perguntas para o pessoal. Pedro, aqui é o chat privado, né? O chat privado é só entre a gente, assim, só para a gente trocar comunicação, porque, por exemplo, na hora que começar a transmissão, eu vou ter que me retirar, eu vou ficar aqui escondidinho, e você vai, aí vocês podem mandar o chat se tiver alguma dúvida na hora, precisar resolver alguma questão. Eu só preciso ver aqui com o Pedro Estévolos. Pedro Estévolos, você nos ouve? Pedro Estévolo? Ele está com uma conexão bem ruim. Não seria o caso, talvez, dele desligar o vídeo? Deixar então, a voz? Eu falei para ele, eu não sei se ele ouviu o que eu falei para ele tentar conectar pelo celular para ver se ficaria melhor. Rotear a internet do celular? Pode ser também, se ele tiver boa conexão, né? Pedro? Alô, Pedro? Pedro Estévolo, você nos ouve? Alô, Pedro Estévolo, a sua imagem está bem complicada, está bem congelada e não está vindo áudio. Não sei se você nos ouve. A gente pode fazer o seguinte, a gente realmente coloca ele para fazer inverte e coloca ele por último na apresentação para ver se a gente consegue resolver. Aí vamos conversando via chat aqui para tentar estabelecer a conexão com ele de forma adequada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tela de abertura. Assim que sair da tela e for para vocês, está oficialmente valendo. Tudo bem? Tá. Então eu apresento em terceiro, né? A gente deixa o outro período por último para ver se consegue melhorar a conexão, é isso? Sim. Isso, vai ser o Fábio primeiro, aí vem você, então, aí depois vai ser o outro Pedro. Perfeito. Tá bom? Então eu vou desaparecer aqui. Pois não? Isso depende, claro, da dinâmica, mas a previsão é que essa mesa dure até às 11, é isso? Não, é na verdade 10h30. 10h30, ok. Porque a gente tem que ter um preparo para outras mesas e aí tem que ter esse intervalinho. 11 horas seria o tempo total até chegar no outra coisa, mas na verdade a gente tem que ter essa vagazinha para poder resolver as questões para a mesa seguinte. Maravilha. Então considere o horário de 9, 10h30, isso, 10h30. Ok. Tá bom? Se for
mais 5 minutos e tal, até tudo, não tem problema. Tá, tudo bem? Ok. Então é isso. Então, bom evento para todos. Obrigado. Bom, olá a todos, bom dia. Estamos aqui na mesa 53. Eu sou o Tiago. A mesa 53 chamada História dos Movimentos e das Relações Sociais. Temos 3 apresentadores hoje. Vamos começar primeiro com o Fábio Quiles Xavier, ou Tiles Xavier, perdoe aí, se você me corrija, por favor, Fábio, que vai falar um pouco sobre, o título da sua apresentação é A História como Campo de Batalha, Invenção do Passado no Processo Eleitoral Brasileiro de 2018. Fábio, você tem 10 minutos, eu vou te chamar a atenção quando tiver faltando 1 minuto, tudo bem? Pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos colegas de mesa, bom dia para você que nos ouve. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou ingressante no doutorado em História Social, então essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apresentar minha pesquisa num evento dessa tão emblemática universidade. Então, agradeço muito pela oportunidade, especialmente aos organizadores do evento. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Sobre o meu sobrenome, na verdade, os 2 jeitos estão certos, porque a escrita Chiles foi uma invenção de um cara que registrou meu avô de um jeito meio errado há um tempo atrás, que na verdade era Aquiles e aí acabou virando Chiles. Bom, eu acho que vocês estão vendo a minha tela, só peço que confirmem para mim, por favor. A minha tela está visível para vocês? Sim, sim, Fábio. Obrigado. Bom, a minha pesquisa, ela praticamente teve data e hora para começar. A minha pesquisa se iniciou, o estalo de interesse por esse tema se iniciou exatamente na 4ª vez em que a Manuela Dávila foi questionada sobre o Stalin durante a sua participação no programa Roda Viva. Era o entrevistador Ricardo Lessa, ele fez uma pergunta para ela no sentido parecido com a senhora é de um partido comunista, tem comunismo na sigla, então o que a senhora tem a dizer sobre o Stalin? Ela respondeu alguma coisa ali, ele achou que não foi o suficiente, perguntou de novo sobre o Stalin, ela respondeu de novo, e essa cena, de maneira muito peculiar, aconteceu 4 vezes. Então, na 4ª vez que ele manda a questão, mas e o Stalin, me veio realmente a questão de por que isso estava sendo importante nesse momento. Essa mesma entrevista com a Manuela teve outros momentos em que a história apareceu de maneira muito curiosa. Em uma outra ocasião, o entrevistador, falando sobre reforma trabalhista, fez uma aproximação entre o fascismo e a esquerda, argumentando que o fascismo seria de esquerda pela proximidade entre a Carta del Lavoro e a CLT. Então, tudo isso foi acontecendo de maneira muito diferente nesse processo eleitoral. A história foi convidada a participar do processo de um jeito muito peculiar. O programa Roda Viva, em particular, foi um exemplo bastante forte disso, mas em outras entrevistas também, nos próprios debates. Então, percebi, como acho que todos os historiadores atentos que acompanharam de maneira interessada e angustiada aquele processo eleitoral de 2018, percebi que estava em jogo ali, em meio a tudo isso, não apenas projetos de futuro, como é comum no processo da escolha de um presidente, de um programa de governo, mas também projetos de passado. É fácil para a gente que estuda história entender o porquê disso.
a gente sabe que a história não se trata exatamente sobre o passado, mas sobre o tempo. O pensamento histórico é uma ferramenta da humanidade para conseguir atribuir sentido às experiências humanas ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de história, a gente está falando de um nexo significativo entre passado, presente e futuro. E a história vive no Brasil um momento importante, quando a gente percebe, inclusive, o interesse pela história nos vestibulares. O vestibular da Unicamp, em 2019, o curso de História estava entre os 10 mais concorridos. Então, isso tem sido um pouco incomum, esse interesse pela história. A história pública no Brasil ganha algumas perspectivas novas, né? A gente tem muitos historiadores importantes da academia que têm uma presença forte nas grandes mídias. A Lilia Schwartz talvez seja um dos melhores exemplos disso, mas temos também jornalistas escrevendo sobre história, publicando vídeos sobre história com muita intensidade, Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, já há algum tempo. E, por outro lado, nós temos também uma outra vertente, digamos assim, da história pública, que parece se identificar um pouco mais com a nova direita. E aí a gente encaixa aí, por exemplo, Leandro Narlock, ou aquela série de programas do Brasil Paralelo. Essa segunda tendência da história pública parece ter sido bastante determinante para alimentar discursos sobre a história em um dos grupos políticos em disputa. Foi o caso quando o atual presidente, também no programa Roda Viva, quando questionado sobre cotas raciais, veio ali uma questão sobre dívida da escravidão, ele respondeu, abrindo aspas, olha, se for ver bem a história, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos. Então, isso acontece, de repente, isso mobiliza um debate público em torno dessa questão, e vão historiadores para os jornais dizer que o português pisava assim na África, e toda essa dinâmica me pareceu muito interessante de ser estudada. Então, meu interesse é por analisar essa dinâmica, como a história foi utilizada durante esse processo eleitoral, o que essa dinâmica nos diz sobre a própria história, como o povo brasileiro percebe o seu passado público, e óbvio que isso aconteceu também em meio a diversas manifestações negacionistas, e também teve presente o que o professor Marcos Napolitano, num evento ocorrido na USP em 2019, com uma temática parecida com a minha pesquisa, chama de revisionismo ideológico. Afinal, o revisionismo é comum do trabalho do historiador, né? A gente tem que olhar de novo para as fontes, olhar de novo para os acontecimentos com novas questões, com novas perspectivas. A grande questão desse percurso que a gente está acompanhando é que o revisionismo ele está adquirindo um caráter extremamente ideológico, de tentar encaixar o passado em visões políticas muito marcadas do presente. Nesse contexto todo, então, parece representar o que um autor chamado Anton de Baetz chama de abuso da história, quando, a partir de uma certa intencionalidade muito particular, a história é aproveitada, é utilizada para servir a esses discursos políticos, a essas visões de mundo, deixando de lado uma certa fidelidade aos acontecimentos, uma certa busca pela verdade sobre o passado. Verdade é uma palavra complexa, né? Digamos, uma visão mais razoável sobre o passado. E uma das intenções do meu projeto também, lembrando que é um projeto em fase inicial, né? Esse é o primeiro ano de pesquisa,
buscarei diferenciar também em que momentos a gente pode perceber que houve de fato um abuso e em que momentos a gente percebe o que o próprio autor chama de uso irresponsável da história. Entre os principais temas que apareceram nesse processo eleitoral, são esses aqui que estão aqui embaixo, não vou falar todos porque não dá tempo, mas, enfim, esses foram os principais assuntos que eu mapeei que apareceram, e, obviamente, esses últimos três, golpe 64, ditadura e tortura, foram extremamente emblemáticos, porque eles demonstram representar uma abordagem sobre esses acontecimentos muito ressentida. Eu estou pensando no ressentimento aqui a partir dos estudos de Marc Ferrot, que tem um livro fantástico chamado O Ressentimento na História, em que ele aborda como o ressentimento esteve tão presente, essa constelação de sentimentos esteve tão presentes em episódios tão significativos da história. A trajetória da Nova República, com a sua transição da ditadura militar para esse atual estágio político em que vivemos, ela foi muito marcada por esses pontos que poderiam gerar o ressentimento no grupo que saiu do poder em 1985. A gente tem uma Constituição que é promulgada em 88, quando o presidente da Assembleia Nacional proclama que temos ódio e nojo à ditadura. Era uma Constituição que foi promulgada sob a égide da liberdade, da democracia, proibindo a tortura. Em 2002, a gente tem um presidente reconhecido como de esquerda, vencendo uma eleição. Em 2010, a gente tem uma ex-participante da luta armada vencendo as eleições. Então, esse dito popular de que quem ganha, quem conta a história é quem vence, ele parece ter adquirido um novo nível de complexidade nesse processo todo. Se instaura a Comissão da Verdade. Então, me parece claro que o ressentimento é algo presente nessas disputas. Então, Fábio. Oi? Ok, obrigado. Tá? Diante desse cenário, essa é a minha hipótese. Houve um amplo e abusivo uso da história durante o processo eleitoral de 2018 e que se deveu ao cruzamento de 4 condições principais: a maior demanda social por história como referência em momentos de crise, os rumos tomados pela história pública no Brasil, a instrumentalização de ressentimentos sobre o passado, e 4, a identificação dos grupos políticos em disputa com concepções rigorosamente divergentes sobre a história. As minhas principais fontes em mídias diversas, respondendo às declarações de políticos, e eu gostaria de finalizar com essa frase de Marc Bloch, Apologia da História: sem dúvida também as civilizações podem mudar, não é inconcebível em si que a nossa não se desvie da história um dia. Os historiadores agirão sensatamente refletindo sobre isso. A história mal entendida, caso não se tome cuidado, seria muito bem capaz de arrastar finalmente em seu descrédito a história melhor entendida. Mas se um dia chegássemos a isso, seria ao preço de uma violenta ruptura com as nossas mais constantes tradições intelectuais. Finalizo, então, com a Apologia da História. Agradeço pela atenção de todos. E encerro por aqui. Obrigado. Bom, muito obrigado, Fábio Quiles, pela apresentação, pela concisão da sua apresentação. Lógico, temos 10 minutos só, então peço desculpas até ao público, caso por conta dessa celeridade, né? Mas, dando continuidade, então, à nossa mesa, eu chamo o Pedro Luiz Estévolo, que vai apresentar o trabalho intitulado A Perseguição Político-Ideológica ao Serviço do Ensino Vocacional do Estado de São Paulo, 1964-1970. Pedro Estévolo, a palavra está com você. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Aí, só para eu confirmar. Sim, perfeitamente. Os problemas que eu tive aqui. Legal. Legal, gente. Obrigado. Desculpa aí os problemas. Bom, como o Thiago falou, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação de História Social da USP,
sob orientação da professora Maria Aparecida de Aquino. Nessa comunicação, eu vou apresentar alguns tópicos da minha pesquisa, que tem como objetivo investigar a perseguição política ideológica ocorrida entre os anos de 64 e 1970 ao Serviço de Ensino Vocacional do Estado de São Paulo, enquanto instituição educacional e a seus funcionários, por meio da documentação produzida pelos órgãos de controle, vigilância e repressão da ditadura civil-militar brasileira. Eu vou dividir a apresentação em 3 partes e, para começar, vou apresentar um pouco o que foram os vocacionais. Os vocacionais, o Serviço de Ensino Vocacional, foi um órgão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e compreendeu uma rede de escolas da rede pública que atuaram entre 1962 e 1970, e com unidades pedagógicas na cidade de São Paulo, Americana, Batatais, São Caetano do Sul e Rio Claro. As suas origens remetem às classes experimentais da década de 50, e, em especial, a classe experimental do Instituto Narciso Pieroni, na cidade de Socorro, por meio da atuação da diretora Lígia Furquensim e sua orientadora pedagógica Maria de Marcelani. No final de 1960, o então secretário de Educação do Estado de São Paulo, Luciano de Vasconcelos de Carvalho, resolveu ampliar essa experiência para toda a rede do ensino paulista, público. Passados os entraves burocráticos iniciais, o Serviço de Ensino Vocacional teve início em fevereiro de 1962, com as unidades pedagógicas de São Paulo, Americana e Batatais. Posteriormente, foi implementado nas outras cidades do estado, Barretos e São Caetano do Sul. Em linhas gerais, os vocacionais se constituíram enquanto formadores de uma pedagogia social, crítica e transformadora. De acordo com Mariane de Marcelani, os vocacionais tomavam a realidade social como conteúdo, a crítica permanente como metodologia e a transformação social como objetivo. Nessa pedagogia, os sujeitos da educação são entendidos como seres em movimento no plano social e cultural. Os vocacionais atuavam no nível ginasial, atual ensino fundamental 2, e, além das disciplinas convencionais, ensinavam artes plásticas, artes industriais, práticas comerciais, práticas agrícolas, estudos do meio, educação musical, e o objetivo era gradativamente ampliar a rede de colégios atingidos por essa prática educacional. Agora eu vou falar sobre o fim desses vocacionais e as investigações abertas contra ele. Apesar das investidas da Secretaria de Educação e do golpe civil-militar de 64, os vocacionais possuem um grande prestígio perante a sociedade e a atuação da sua coordenadora, Mariane de Marcelani, garantiu sua existência e autonomia. Essa experiência começou a ser desmantelada em dezembro de 68, quando 2 funcionários recém-demitidos do ginásio de Americana fizeram denúncias ao 2º Exército de Campinas, narrando fatos ocorridos no ano de 68 e acusando a diretora do colégio de Americana, Áurea Cândida Sigrici, como inspiradora e instigadora de atos de subversão entre os alunos. Em abril de 69, um desses funcionários fez uma denúncia ao Ministério da Justiça, acusando 10 funcionários do Serviço de Ensino Vocacional da capital e de Americana de atos de corrupção e subversão. Essas acusações deram início a várias investigações. Uma pela Comissão Geral de Investigações de São Paulo, que não só apurou práticas de corrupção e subversão nos vocacionais, mas como em várias escolas e a própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Há uma investigação procedida pela Comissão Estadual de Investigações, do Estado de São Paulo, investigando práticas de corrupção e subversão a Áurea Sigristi e Mariane de Marcelani, e, ainda em 69, um inquérito da Polícia Federal do Estado de São Paulo, investigando Áurea Sigristi e Mariane de Marcelani. Todos esses processos, do ano de 69, foram reunidos em 1970, no que ficou denominado como Inquérito Policial Militar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, apurando prática de corrupção e subversão na Secretaria de Educação e em várias escolas da rede. Como consequência dessas investigações, Áurea Sigristi e Mariane de Marcelani foram afastadas do cargo em junho de 69 e, posteriormente, aposentadas pelo AI-5 em 1970.
Em 12 de dezembro de 69, uma ação conjunta da polícia e das Forças Armadas invadiram todas as unidades do SEV, detendo funcionários, alunos e pais de alunos. E em junho de 70, essa experiência foi extinta. Ela foi integrada à rede de ensino normal. Agora eu vou falar um pouco sobre os documentos e a caracterização de dados vocacionais. O documento que a gente vai trabalhar, principalmente, é o relatório do inquérito policial militar. E que a gente encontrou no acervo do DEOPS, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é nosso objeto central de pesquisa. E corresponde à fase final desse inquérito procedido pela Polícia Militar, não contendo todo o material, as investigações e depoimentos, que constitui aproximadamente 2.000 páginas. Esse material é importante para a gente, porque embora o IPM tenha investigado toda a Secretaria de Educação, mais da metade do inquérito investiga os vocacionais, demonstrando uma preocupação com esse método de ensino. Outro dado importante, que o inquérito diz que a peça inicial desse inquérito da Secretaria de Educação corresponde às denúncias iniciais do Colégio de Americana dos vocacionais. Isso gerou uma pergunta que a gente não conseguiu responder na pesquisa ainda. Seria por que uma denúncia feita especificamente em relação ao serviço de ensino vocacional desencadeou em toda uma investigação acerca da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Uma segunda documentação que está trabalhando, que eu encontrei no Arquivo Nacional, no acervo do Ministério da Justiça, Comissão Geral de Investigações, é esse processo 358, o primeiro processo aberto contra os vocacionais. E a CGI é uma temática pouco estudada para a historiografia ainda, que foi uma comissão criada dias após a criação do Ato Institucional número 5. E, finalmente, o processo da SEI, que encontramos esse relatório nos arquivos do SNI, no Arquivo Nacional também. Agora eu vou apresentar alguns tópicos como os vocacionais são caracterizados nos documentos. Sobre o sistema de ensino, eles alegam que os vocacionais encerravam tendências filocomunistas que caracterizavam em seu conjunto a guerra psicológica diversa, conforme afirmava a Lei de Segurança Nacional de 67. Em relação aos estudos do meio, foi caracterizado como um meio de predispor a mente dos alunos à modificação do sistema político-social do país. Em relação às autoavaliações dos vocacionais, foi apresentada como um meio de massificar os alunos, uma analogia autocrítica dos comunistas. E, finalmente, a sua metodologia influenciava nos alunos, desenvolvia senso crítico, desenvoltura, capacidade de argumentação e tornou-se versado em assuntos da atualidade. Portanto, a partir dessas leituras que nós fazemos, a pedagogia social, crítica e transformadora dos vocacionais, que tomava a realidade social como conteúdo, a crítica permanente como metodologia e a transformação social como objetivo, foi investigada, como pudemos observar até agora na pesquisa, enquanto uma tentativa de ação indireta do comunismo internacional, pois, com o advento da Guerra Fria, essa foi a ideologia de segurança nacional assumida na América Latina, preocupados com o crescimento dos movimentos sociais da classe trabalhadora, enfatizando a ameaça de subversão interna e guerra revolucionária, conforme afirmou a pesquisadora Maria Helena Alves no livro Estado e Oposição do Brasil. Portanto, a partir da leitura da biografia sobre os vocacionais que fizemos, pouco tratou sobre como o regime militar, a ditadura civil-militar, caracterizou os vocacionais para fechá-lo. E essa pesquisa vem contribuir para as pesquisas sobre vocacionais, analisando exclusivamente o discurso contido nessa documentação do DEOPS, do SNI, do Conselho de Segurança Nacional, que gerou ao encerramento do projeto. Pedro, 1 minuto. Terminei. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, quem tem a fala é o Pedro Benedetti, cujo título da apresentação é As Cidades da Gália e as Invasões Bárbaras, 350 a 400. Pedro Benedetti, a palavra está com você.
Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ok, então eu vou começar a minha apresentação. Como a gente tem um tempo um pouco reduzido, né, 10 minutos, eu não preparei nenhuma apresentação de slides ou qualquer coisa assim, porque eu achei que seria melhor apresentar essa pesquisa de uma forma um pouco mais sucinta, um pouco mais, não informal, mas um pouco mais fluida, assim. A pesquisa que eu trouxe hoje para apresentar para vocês faz parte, né, é o segundo capítulo que eu tenho desenvolvido da minha tese de doutorado, que se insere num contexto maior das relações entre as populações provinciais da Gália e os romanos do século IV e V. Né? Esse segundo capítulo, ele é ambientado nas cidades, as cidades da Gália do século IV e V. Né? Então, o título desse capítulo, que originou essa apresentação, é As Cidades da Gália Sitiadas, o fenômeno local de resistência e organização urbanas. Eu acabo dividindo esse capítulo em dois subcapítulos, né, as invasões bárbaras e transformações urbanas no século IV e a cidade sitiada no século IV, a resistência urbana e a presença imperial. São os elementos que compõem esse quadro maior, né? Óbvio que o interesse pelas transformações urbanas na Antiguidade Tardia não é algo novo e também não é algo que, se fosse escrever sobre isso especificamente, eu daria uma outra tese de doutorado, né? Mas, assim, você tem grandes livros como The Decline and the Fall of the Roman City, do Wolfgang Lipschitz, que ele traça certas tendências gerais dessas transformações em todo o Império Romano, né? Então, é um livro muito grande. E tem alguns estudos que abordam especificidades regionais, como os que foram reunidos pelo John Rich, numa coletânea de 1992, chamado The City in Late Antiquity. Esse capítulo, ele lida com essas transformações, tanto do espaço físico urbano, quanto a dimensão simbólica dele, mesmo administrativa, mas na medida em que esses aspectos nos ajudam a compreender quais as respostas foram dadas pelas populações provinciais aos avanços dos povos bárbaros no território da Gália. Bom, aqui eu digo povos bárbaros de maneira meramente, como é que eu posso dizer, como Rolf Matthiesen escreve, de maneira meramente didática, não no sentido pejorativo que os romanos davam para eles, né? Simplesmente no sentido de gentes externae, que os romanos diziam, os povos que habitavam além das fronteiras do Império no norte da Europa. Os povos bárbaros do século IV são, por excelência, as populações germânicas ao norte do Reno e ao norte do Danúbio. Então, desde a conquista do César, a Gália foi organizada em torno de civitates, então, capitais locais, que muitas delas não tinham muralhas até o século IV. O que acontece depois do que a gente chama de crise do século III? A gente tem uma série de incursões bárbaras em território romano, de modo que a Gália é afetada por invasões dos jutungos e dos alamanos nos anos 260, 270, e essas cidades já aparecem no século IV, dotadas de uma muralha bem grande. As que já tinham, algumas poucas cidades que já tinham muralhas apresentaram outras muralhas com um perímetro bem reduzido, então, muralhas mais grossas com perímetro bem reduzido, que foram construídas pelas populações provinciais, segundo o arqueólogo chamado Blanchet, com a ajuda das legiões, sem dúvida. Então, eu busco traçar esse processo de resistência dessas populações e o que motiva essa resistência. Bom, na primeira parte eu volto um pouco no século III, porque as cidades do século IV, na Gália, as transformações urbanas
que elas sofreram foram condicionados por essas invasões do século III, que se mantiveram na mentalidade das pessoas durante muito tempo. O próprio Orósio, quando ele fala de uma cidade da Espanha, da Tarraconense, mas quando ele descreve a cidade, vem à memória dele o tempo todo as incursões do século III. A gente vê as casas abandonadas e as muralhas da cidade que se restringiu à cidade, né, e tudo mais. Bom, depois disso, depois dessas invasões e depois dessa reorganização das cidades, dessa diminuição das cidades, né, a gente tem um certo período de tranquilidade na Gália com relação a essas invasões desses povos que habitavam depois da fronteira, né? E o século III viu, de certa forma, o nascimento de não de um nacionalismo galo-romano, mas quando o Império Romano se separa no século III entre o Império da Gália, o Império Romano e o Reino de Palmira, você vê essas populações, a elite municipal também, muitas vezes, apoiando determinados usurpadores, candidatos ao trono, se a gente a ser imperador, que protegesse os interesses das cidades da Gália locais. E aí, quando a gente tem a renovação das agressividades, né? Mas quando a gente tem novamente as incursões do século IV, em 350, dos francos e dos alamanos, a gente vê esse mesmo processo acontecendo, né? As populações da Gália, as elites municipais da Gália, elas apoiam Magnêncio, por exemplo, a usurpação do Magnêncio em 350, né? E aí a administração imperial acaba percebendo que você não pode, as populações gaulesas galo-romanas começam a exigir constantemente a presença de um imperador ou um representante do imperador na Gália. E é assim que Juliano é eleito César pelo Constâncio II, no momento em que a Gália está tomada pelos alamanos e pelos francos, né? Então, o que a gente vê é que as cidades que são descritas pelo Amiano Marcelino como tendo sido ocupadas pelos francos e pelos alamanos, eles apresentam uma resistência semelhante ao que as cidades da Gália e também do Oriente ofereceram às invasões bárbaras do século III, da seguinte maneira: as populações se fecham nas cidades, né, fecham os portões da cidade, fecham as muralhas e resistem essas invasões, esses ataques, né, esperam o imperador chegar com o exército para que a cidade seja liberada. Não tem nada de nenhum tipo de patriotismo romano aqui, né, nesse sentido de que uma resistência em favor do Império Romano, propriamente dito, mas a gente está falando de um fenômeno local de resistência que é muito bem calculado, porque depois do Edito de Caracalla, em 212, que ofereceu a cidadania romana para todos os homens livres do Império, você tem certas vantagens em ser um cidadão romano, e você tem uma vantagem muito grande em resistir às invasões bárbaras, na esperança de que o imperador chegue com as tropas e libere a cidade do cerco, por exemplo. Bom, eu tenho só mais um minuto, então eu vou fechar mesmo. Isso mesmo, 1 minuto agora. Sim, então eu vou fechar esse raciocínio. Bom, o que eu vejo com essa pesquisa, nesse segundo capítulo, é esse movimento geral de resistência às invasões desses povos, e isso muda depois que, no final do século, a capital é transferida de Treves para Arles, e os imperadores não sobem mais, não ficam mais na região da Gália. Então, essas comunidades têm que se reorganizar em torno de outras identidades, porque você fazer resistência a esses povos talvez não faça mais tanto sentido assim a partir daí.
Terminou, Pedro? Sim. Ok. Bom, acho que temos as 3 apresentações, então podemos passar para as perguntas do nosso público. O Fábio, eu tenho 2 perguntas para você. Você prefere que eu faça uma de cada vez ou posso fazer as 2 e você responde as 2? Pode fazer as 2. O Michel Vonderlich escreveu: Bom dia a todos. Já gostaria de colocar uma questão para o Fábio. O termo revisionismo já pressupõe entre os historiadores uma ação ideológica? A segunda pergunta, do mesmo Michel: é possível falar de um revisionismo mais técnico entre os historiadores ou sempre se trata de um termo pejorativo? Ok, obrigado, Michel, pela pergunta. Eu cheguei a mencionar isso rapidamente na minha apresentação, né? Que o revisionismo é um trabalho do historiador. O historiador tem essa função, as novas gerações de historiadores precisam realmente avaliar, sob a luz de novas questões, de novas perspectivas, o que já foi produzido sobre história, né? O conhecimento funciona num estágio de permanente, constante reelaboração. Então, o trabalho do historiador é, por definição, um trabalho de revisão. E a gente pode dizer também que seja inevitável que a ideologia do historiador tenha um papel nisso. O problema tem sido quando essa ideologia se desequilibra com a técnica, né? Existe um conjunto aí de pessoas produzindo história em que isso chega até a ser declarado. O autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele chegou a declarar, em alguns momentos, que coisas ele colocou ali para irritar a esquerda. Então, esse ponto ideológico, ele fica muito intenso, ainda mais na forma como a história apareceu no processo eleitoral, tentando justificar perspectivas muito pontuais do presente, mesmo que deturpando o conhecimento histórico. Então, de fato, temos essa diferenciação. O revisionismo é um trabalho de historiador, mas nem sempre ele cumpre um papel adequado na construção do conhecimento histórico. Desculpa, essa foi a primeira questão, né? A segunda A segunda é do mesmo Michel? Já me esqueci. É possível falar de um revisionismo mais técnico entre os historiadores ou sempre se trata de um termo pejorativo? Sim, bom, acho que está respondido então, né? Bom, se o Michel quiser mais uma tréplica aí, é só ele escrever no chat. Bom, vou fazer uma pergunta então para o Pedro Stévolo, já tem 2 Pedro Stévolo. Pedro, você pode falar um pouquinho mais da sua documentação, por favor? Foi bem o momento em que você teve que encerrar a apresentação, né? Então, se você puder falar um pouquinho como ela é composta, que agentes estão envolvidos ali nesse monitoramento dos educadores, né? E como isso chega ao público hoje, né? Legal, Thiago, obrigado. Bom, em relação à documentação, né, como eu fiz uma pesquisa, acabei chegando no relatório do inquérito policial militar, então eu concentro minha pesquisa no acervo do DEOPS, aqui do Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, principalmente em relação à série de dossiês, que são séries temáticas que visam investigar, são diversos temas de investigação que tem nessa série de dossiês. Então, eu fui, além dessa pesquisa sobre o serviço de ensino vocacional direto, eu fui em busca de informações dessas 10 pessoas denunciadas inicialmente, né? Então, fui atrás das fichas remissivas que tem nessa série de dossiês, buscando ver se existiam informações delas antes das denúncias, né? Se essas pessoas tinham ligações a grupos de esquerda, a grupos políticos de esquerda, né? E são poucos professores que tinham alguma ligação, principalmente em relação à à esquerda católica, né? Então, eu concentrei, o primeiro passo, eu fui para o acervo do DEOPS. Depois, eu fui para o acervo do Arquivo Nacional. Comecei com o SNI, o acervo do SNI no Arquivo Nacional, o acervo digitalizado.
E a pesquisa me levou também para o acervo do Conselho de Segurança Nacional e do Ministério da Justiça, dessa Comissão Geral de Investigação. Então, eu pude ver que não se concentrou a pesquisas, a investigações e ao controle, né, e a vigilância só com os departamentos estaduais de segurança, né, de repressão da ditadura civil-militar, mas todas essas informações circularam nos órgãos federais, né, principalmente no SNI. Então, primeiro eu fiz uma pesquisa em relação aos denunciados, para ver se existia um lastro, vamos dizer assim, de ação política efetiva, vamos dizer, de grupos políticos, ou se é apenas um discurso ideológico e pedagógico que a ditadura visou fazer, né? E aí depois eu me detive às análises pedagógicas também que são feitas nos relatórios, né? Como que essa ligação da pedagogia dos vocacionais é feita com essa ideia de guerra revolucionária da ideologia de segurança nacional da ditadura civil-militar, né? E eu fiz essa pesquisa comecei, né, em 2018, né? E só para fazer um detalhe, né, os discursos de escola sem partido e os discursos que eu vi nos documentos dos anos 60 são bem parecidos, né? Essa ideologia de doutrinação dos estudantes, né? Esse discurso de doutrinação dos estudantes. E isso chega hoje, você perguntou, para finalizar a pergunta, né? Eu encontro muita semelhança dos discursos atuais em relação à educação e ensino, né? E esse o meu objeto, no caso, é uma rede pública, na rede pública de ensino, né, do estado de São Paulo, né? Interessante, Pedro, bem interessante. Bom, vou fazer uma pergunta também para o Pedro Benedetti. Bom, Pedro Benedetti, você está envolvido aí num debate, eu como estudante do período principal, tenho um pouco de noção aí, é um debate bem espinhoso, né, pegando um debate entre escola de Viena, escola de Toronto, Campos, Waterpolo e tudo mais. Eu parabenizo primeiro pela coragem de lidar com esse tema. E a pergunta da sua apresentação, e a pergunta que eu quero fazer pela sua apresentação, você trabalha muito com essa relação à arqueologia, né, na medida que você pensa muralhas e tudo mais, e documentação escrita, eu imagino, você citou o próprio Orósio e o Amiano Marcelino. Como você está pensando nessa relação dentro da sua pesquisa? Você chega a ter uma investigação arqueológica também? Você tem algum privilégio entre esses dois tipos de documentação? E como você está fazendo essa inter-relação pensando no seu problema? Bom, eu tenho, nesse capítulo especificamente, eu tenho privilegiado como é que fala? Tenho privilegiado a documentação escrita mesmo. É um debate muito espinhoso, né? Realmente a escola de Viena, a escola de Toronto, etnogênese e tudo mais. Mas a minha proposta é de enxergar essas relações para além para além de um fenômeno identitário, né? Eu sou guiado, não sou guiado, assim, eu me inspiro numa ideia de um sociólogo chamado Rogers Brubaker, com algumas nuances da teoria dele, de que essas identidades são fluidas, né? Então elas não são assumidas constantemente. As populações dessas cidades, elas não se colocam como resistência aos bárbaros, assumindo para si uma identidade romana, no sentido de proteger uma vida urbana na cidade e tudo mais, simplesmente porque eles se dizem romanos a priori. Então, acho que esse tipo de coisa, nesse aspecto, é mais fácil você ver, claro, pela documentação escrita. O Amiano Marcelino fala sobre resistência. Claro que você tem que filtrar muita coisa. Quando ele fala que o Juliano chega nas cidades, ele fala que as pessoas acorreram para ele como se fosse um grande imperador legítimo e tudo mais. Mas é claro que é o herói da história dele, é o imperador Juliano. Mas, assim, eu busco entender a participação ativa dessas pessoas nesse processo de resistência, e calha de que nesse segundo capítulo,
é mais fácil você ver por essa documentação escrita. A gente tem a Vida de São Martim também, que ele descreve uma medo das pessoas da cidade por conta de uma invasão bárbara que está... o rumor de uma invasão bárbara que vai se colocar na cidade do Martim, de Tours. Então, mas eu acho que esse diálogo com a arqueologia é essencial, porque essas muralhas não sobem do nada a partir do século IV, sabe? Sim, elas têm sua razão de existir, né? Chegaram 2 perguntas aqui do público, 2 para o Pedro Estévolo e uma para acho que talvez seja a réplica do Michel, para o Fábio. Eu vou fazer primeiro para o Pedro, tá? Pedro, o Wanderson Chaves pergunta, Pedro, né? Qual o seu principal objeto? A engrenagem de funcionamento da política de segurança e de informação do Estado na ditadura dos anos 1960, visto através de um estudo de caso voltado para como trataram a questão do ensino vocacional, ou é um trabalho sobre o estudo vocacional na primeira década da ditadura, a partir das próprias visões que a ditadura tinha dessa modalidade de ensino? Estou falando ipsis literis aqui, tá? E ainda para o Pedro Estévolo, do próprio Wanderson Chaves. Quais os cuidados que você terá ao lidar com a informação de origem policial, uma vez que elas, na maioria das vezes, contêm muito menos informação confiável e muito mais justificativas de propaganda interinstitucional de sua própria missão, do órgão de controle de repressão? Ficaram claras, Pedro? Estévolo, né? Acho que sim. Tá bom. Depois eu passo para o Fábio, tá? Vou esperar o Pedro responder primeiro, depois eu faço a pergunta, a tréplica do Michel para o Fábio. Tá. Então, vamos responder a primeira parte da primeira pergunta. O objeto principal da pesquisa, né? O objeto principal da pesquisa é o relatório final do inquérito policial militar da Secretaria de Educação e as informações sobre o vocacional nele contidas, né? Então, eu acho que eu vou responder... A minha resposta agora vai abranger um pouco a segunda, né? Você fala que se eu estou pesquisando o vocacional em si, ou a partir das próprias visões da ditadura. Se eu entendi, se eu estou pesquisando o que é o vocacional ou a visão que a ditadura teve do vocacional. Eu quero fazer justamente eu quero entrelaçar os dois discursos. Eu estou estudando a pedagogia dos vocacionais e estou estudando o discurso que a ditadura fez sobre os vocacionais. Eu estou rebatendo as duas análises, né? Além dessa documentação, além da bibliografia escrita sobre os vocacionais, eu entrevistei tanto os funcionários do SEV que denunciaram o vocacional e estou entrevistando os funcionários que foram denunciados pelo vocacional. Então, além da documentação, eu procurei buscar informações de como, por exemplo, os funcionários que denunciaram o vocacional e o que é dito no IPM, eu já dou um spoiler da minha pesquisa, é que não batem. O que aqueles que denunciaram o vocacional, o que eles me disseram, não bate com o que está tido no relatório. Então, isso eu vou embater na minha pesquisa também, né? E como que eu estou... então, acho que eu estou respondendo aí, né? E quais os cuidados, né? Acho que é justamente os cuidados que eu tenho que ter com essa documentação. Realmente, né? Há um discurso, já que o Fábio estava falando, né? Função do historiador, há um discurso ideológico, tanto nós, historiadores, quanto o da documentação produzida, né? Então, eu acho que eu procuro esse cuidado entrelaçando a informação do meu objeto principal com as informações secundárias dessa documentação institucional, né? E procuro pontos de ligação com a bibliografia e com as entrevistas que eu tenho feito, né? Então, eu tento rebater um discurso com o outro para ver qual é o discurso dado
e se isso tem uma implicação pedagógica, efetivamente. Se existe um projeto pedagógico da ditadura aí que está querendo encerrar uma experiência de ensino, né? Não sei se eu respondi, mas... Bom, o Wanderson vai responder para a gente aí no chat se ele foi atendido. Pedro, talvez a tréplica aí do Michel. Você poderia recomendar referências de historiadores que estudam o tema na historiografia brasileira? O tema, no caso, é o tema que você está propondo, né, que você apresentou. E a segunda é, você tem algum tipo de indicador sobre demanda social por história? Desculpa, Thiago, acho que você falou Pedro, mas eu acho que a pergunta veio para mim, não Sim, é? Fábio, perdão, Fábio, isso. Então tá. Bom, indicadores assim tabulados, não. As referências sobre esse aumento pela demanda social por história estão presentes num apanhado de artigos sobre história pública, num livro chamado História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, em que essa problemática é levantada, e parte também de uma observação da própria incidência dos temas históricos no processo eleitoral, a procura pelo curso de História entre os 10 principais da Unicamp, como eu mencionei na minha apresentação também, a própria expansão da história nas mídias, em podcasts, em canais do YouTube. Então, essa identificação dessa demanda parte dessas referências. A respeito desse debate na historiografia, o principal autor que eu tive contato a respeito desse tema é o Jurandir Malerba, que tem um livro, que tem um texto cujo título agora me foge, mas é algo como Acadêmicos na Berlinda, e aí tem um subtítulo sobre o embate entre historiadores e outros produtores de história. E ali ele reflete sobre esse tipo de revisionismo que tem acontecido nesses setores. Entendi. Bom, por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta mais do público, a menos que vocês queiram fazer alguma pergunta entre vocês. Bom, pelo jeito, não. Espero que todos, então, tenham sido atendidos nas questões, o público aí, o Michel, o Wanderson, e gostaria de parabenizá-los todos pela apresentação. O tempo de apresentação era curto, né? Então, vocês se mostraram muito bem, né, nessa apresentação, né? E eu agradeço tanto a participação de vocês quanto a participação do público. Convido para continuarem assistindo o seminário, né? Tem muita atividade ainda, apesar de é o último dia, mas tem bastante atividade ainda. E muito obrigado, Fábio, Pedro Stévolo e Pedro Benedetti. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado a todos. Valeu, gente. Muito legal o trabalho de vocês aí também. Igualmente. Parabéns. Então, tchau. Tchau.